Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Rose e a nossa aula de hoje é de geografia. Nós vamos falar um pouco mais sobre a cultura brasileira. Nós vamos fazer a página 139 e a página 140 e revisar um pouco mais sobre tudo que nós já falamos sobre a cultura do Brasil, não é? Então vamos lá. Na página 139, falamos aqui um pouco mais sobre a região centro-oeste do Brasil, tá? Vamos falar sobre pratos típicos, sobre um pouco da cultura deles, o que eles fazem, além das suas comidinhas gostosas que só se encontra lá no centro-oeste do Brasil. Começando com a leiturinha desse texto aqui, bem pequenininho, tá? Vamos ler junto com a Tia Rose. Pega aí o seu livro e vamos ler. A cultura dessa região é diversificada por causa da influência dos indígenas e dos imigrantes mineiros e gaúchos, principalmente como manifestações culturais típicas, a cavalhada, principalmente em Goiás, e é rica na cultura pantaneira, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Muitas das manifestações culturais estão vinculadas ao trabalho no rebanho bovino. Nós vemos aqui um rebanho bovino e essa cavalhada tem um pouco de origem disso. Quanto à composição étnica da região centro-oeste, de acordo com os dados estatísticos do IBGE, 53% da população se declarou parda. Cerca de 9% se declarou preta e aproximadamente 37% se declarou branca, amarela e indígena. Correspondem a pouco mais de 1% da população em 2018. Na culinária tem-se arroz com pequi, esse aqui é o arroz com pequi, frutas típicas da região, tá? Sopa de paraguaia, que na verdade é sólida e líquida, não é realmente uma sopa. Arroz carreteiro, arroz boliviano e muitos pratos com peixe de água doce, incluindo assado. Nós temos aqui um peixinho assado. Então nós vimos que a população de lá se declara mais uma população parda. Por exemplo, a tia Rose é parda. Ela tem uma mistura de branco com negro. E cerca de 9% se declarou preta e aproximadamente 37% se declarou branca. Já amarelo e indígena são cerca de 1% da população. Tá? Nós vemos que lá as comidas típicas são bem gostosas, tem arroz, bastantes frutos do mar, bastante frutos típicos, tem peixe, não é? É uma comida bem diversificada. Agora vamos para a página 140. Na página 140 fala um pouco mais sobre a região Nordeste. Na página 139, nós vimos sobre a região Centro-Oeste. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre a região Nordeste do Brasil. A região Nordeste foi uma das mais importantes economicamente durante o período colonial. Por isso, ela recebeu diversos imigrantes europeus, incluindo os colonizadores portugueses e holandeses, além dos africanos de diversos países, como Angola, Moçambique, na condição de escravizados, para trabalhar de forma forçada nas lavouras de cana-de-açúcar e em outras atividades no período. Então, na região Nordeste, tem bastante influência dos europeus, mas também tem influência dos africanos. Assim como vieram os europeus, eles trouxeram africanos da Angola e de Moçambique para trabalhar como um trabalho escravo. Eles deveriam trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e outros diversos trabalhos. Na sua composição étnica, é marcante a presença dos negros
Em 2018, eles representavam cerca de 11% do total dos habitantes pardos e brancos. Correspondia a aproximadamente 63% 25% da população, respectivamente. Então, nós através disso, vimos que a população de negros era cerca de 11%. Já pardos e brancos era 63% de pardos e 25% de brancos na região nordeste do Brasil. A cultura da região é uma das mais ricas e complexas do país. Entre as principais manifestações culturais estão os elementos de religiosidade, a música e a dança. É fácil, nós vimos as danças, o frevo, o forró, o axé. E é muito importante mencionar as comunidades remanescentes de quilombos. Quilombos são lugares onde descendentes de pessoas negras se abrigam, vivem, tá? E se refugiam para manter a sua cultura, para manter essa cultura dos ancestrais deles, tá? As fotografias a seguir mostram duas das mais importantes manifestações culturais nordestinas: a tapioca, preparada à base de goma de mandioca e recheada com carne seca, e o vaqueiro, figura típica da região do sertão, com a sua vestimenta de couro. Este tipo de roupa é fundamental para proteger o vaqueiro das espinhosas vegetações da caatinga. Então nós temos aqui a tapioca, que é um prato bem típico, e o vaqueiro, que é uma pessoa típica nordestina, aquela pessoa com roupa de couro, que sai para poder levar o seu rebanho. Então ele coloca essa roupa justamente para se proteger das árvores, dos espinhos que tem pelo caminho, aonde ele vai passar para conseguir levar esse rebanho que ele tem até um determinado lugar, tá? Então nós falamos sobre a cultura da região centro-oeste e da região nordeste do Brasil. Nós vimos que na região centro-oeste tem influência de europeus, já é uma cultura um pouco diferente da cultura nordestina. Já a cultura nordestina também tem influência de europeus e de negros, da população negra, tanto que tem os quilombos para que eles se protejam, para que eles consigam cultivar essa cultura que veio dos seus ancestrais, tá? A região centro-oeste é uma mistura entre europeus e indígenas, tá bom? Então assim nós terminamos a nossa aulinha de hoje, tá? Um beijo da tia Rose e até a próxima aula. Tchau, pessoal!